Olá, pessoal, está começando mais um episódio do podcast Pensamento Imobiliário. Meu nome é Gustavo Rhodes E eu sou a Ariane Palaoro. e neste podcast você vai encontrar informações importantes para você que quer investir no mercado imobiliário de forma profissional ou de forma financeira, ok? E no episódio de hoje vamos conversar aqui com ele, que está há 14 anos no mercado imobiliário e especialista em imóveis de alto padrão e luxo. Senhoras e senhores, Lucas Abdala. Aê! Lucas, Obrigado. seja muito bem-vindo. A gente agradece a sua presença aqui para compartilhar com a gente, né, e com o pessoal que está aí nos assistindo essas informações preciosas, né? Você passou por várias histórias, desafios, e a gente queria que você contasse um pouco para a gente dessa sua história, dessa sua trajetória, ok? E para começar, eu acho interessante a gente justamente perguntar aí sobre como é que você chegou no mercado imobiliário, mas antes disso, você nasceu aqui em Brasília mesmo? Sou daqui de Brasília mesmo. Nasci aqui, morei sempre aqui. Você é aqui de Brasília, É. nasceu aqui, e aí você entrou no mercado imobiliário, como que você conheceu esse mercado? Assim, foi em 2008, né? Quando eu passei na UNB, eu queria trabalhar, né? E um estágio pagava R$ 400 na época. Aí eu queria mais, né? Eu pensei, loja de roupa paga mais. Aí eu deixei meu currículo na Osklin, deixei meu currículo em todos os lugares, na Osklin, na Calvin Klein, né? Mas eu pensei, eu tava tomando sol, pensando, né, na minha casa. Podia ter uma das Lu em Brasília. Peraí, tem a Magrela. Aí eu fui lá, levei o meu currículo. Aí eles receberam e foi muito fácil entrar para a Magrela. Aí eu comecei a entrar nesse mercado de luxo, né? É Magrela, venda de roupas, né? De roupas. Vestuário. Isso, é a loja de roupas mais cara de Brasília. E eu acho interessante esse seu início, que eu já posso pegar, é que você já entrou realmente experimentando e entendendo como que o público do alto padrão funciona, né? E principalmente as mulheres. Porque um dos pilares para você entrar nesse mercado de alto padrão é você entender o gosto, entender como ela se veste, como ela se fala, o que que é importante para esse público, né? Então, acho que você já deu um start muito bem, né? Eu acho que eu vou Isso. fazer o inverso. Acho que eu vou sair do mercado imobiliário e vou entrar numa loja de venda de roupas ou de uma Porsche da vida, né? Para entender É. muito bem essa leitura do mercado de alto padrão. Mas continua, só tô dando uma base aqui. Isso. Como é que foi essa É. experiência aí? Eu entrei para parte masculina, mas eu entrei, passei pouco tempo lá, fui demitido. Aí, foi demitido, como? Depois, assim, antes de 3 meses eu fui demitido. Mas foi muito boa a experiência que eu tive lá. E, assim, o tempo passava, demorava para passar na loja de roupas. E eu conheci um corretor de imóveis, né, lá na Magrela, que disse para mim que ganhou 5 mil de comissão vendendo uma kitnet. Nossa, meu primeiro salário foi de R$ 1.900. Nossa, 5 mil é muito bom. Aí me despertou pro mercado imobiliário. Aí o meu tio, eu chamo de tio, né, mas meu primo, Paulo Baeta, sempre me chamava, né, a partir daquele dia do, da loja de roupas, ele me chamava para ser corretor de imóveis. Certo. Mas eu não tinha coragem, né? Você tinha algum preconceito, alguma Não, coisa? eu tava nervoso. Eu não tinha, assim, Eu não vou entrar como que, agora. como é que, como é que eu vou vender um imóvel? Nossa, muito caro, né? Aí fui demitido, eu liguei no dia seguinte, eu fui muito grato para a Cleusa, fui muito grato para a dona, eu abracei ela, eu fui, assim, agir contrário, né? Uma pessoa comum ficaria com Com raiva. raiva.
Eu fiquei muito grato, muito obrigado pela oportunidade que você me deu. Eu agradeci todo mundo, abracei todo mundo. E no dia seguinte eu liguei pro Paulo Baeta, né? Falei, tio, ainda tem uma vaga na Paulo Baeta? Tem sim, vem aqui amanhã. Aí foi quando tem mercado imobiliário. Mas você entrou no mercado imobiliário, então, direcionado pelo Paulo Baeta e para a área de lançamento. Isso, entrei Hum. para a área de lançamentos. Assim, não sabia nada, né? Eu comecei a vendendo Águas Claras, porque eles tinham muito imóvel em Águas Claras. Uhum. Aí no primeiro plantão, meus primeiros plantões, eu não sabia de nada, eu ficava nervoso, Como todo mundo, né? como Que todo entra no, mundo. no algo novo, mão gelada, barriga Isso. doendo. Mas eu peguei rápido, né? E peguei rápido. é, E depois foi o Salão da Imóveis, né? Eu quase vendi uma kitnet no Salão da Imóveis. É, não deu certo. Quase vendi um apartamento em Taguatinga também. Só bateu na trave. E eu precisava de um impulso, né? Ah, Aí, um mês depois, lançou um empreendimento imobiliário, né? Lançamento, o Piazza de Itália. Conheço. Lançou na tabela zero. E Eu aí? fiquei apaixonado por esse produto. E o sinal era 10.000, era 3.000, comissão era 3.000 reais e dividido em 5 vezes sem juros, né? O sinal era, eu iria pagar 5 vezes de 2.090, né? Eu falei, eu dei 4.000 da loja, precisava 4.000 da loja de roupas. Peraí, eu vou comprar, não é possível que eu não venda em 2 meses. Eu já estou um mês aqui no mercado imobiliário. Não é possível que eu não venda em 2 meses. Eu vou comprar. Era em dezembro, 2 de dezembro De 2008. de 2008. Aí eu dei meus cheques universitários, né? E entreguei. Então, a primeira venda que você fez foi para você mesmo. Isso, foi Olha pra só, mim a pessoa mesmo. acreditou tanto no produto que comprou. Acreditei tanto, Que assim. sensacional. E isso que você está falando já é uma pausa para que eu escuto muito do Joel J. Só existem duas pessoas que vendem, aquela que acredita em si própria e aquela que acredita no produto. Você acreditou no produto. Isso, acreditei completamente. Sensacional. E aí você vendeu para você, Isso. fez a dívida Fiz a dívida, e aí precisava vender. você vendeu. Aí eu vendi. Assim, eu vendi primeiro pro meu primo, empurrei goela abaixo do meu primo. Você vai Você vai comprar ter que esse comprar. imóvel. Eu já comprei. Eu comprei. Você estudar, você compra o andar de baixo. Empurrei goela abaixo. Ou seja, vendendo para a própria rede de relacionamento. Isso. Relacionamento. E nesse lançamento você vendeu quantos apartamentos? Vendi. Vendi 2. Vendi um, parceria. E depois eu saí da empresa. Você logo Eu fui para saiu. base. Foi aí que a sua história Começou. começou. Mas assim, eu comprei esses móveis, mas o sinal, o meu primo só pagou depois de um ano. O sinal O sinal. Eu precisava daquilo para abrir as portas. justamente para ganhar sua comissão e Isso. justamente. Não, para abrir as portas. Certo. Assim, foi para abrir as portas mesmo. Não foi para ganhar dinheiro. Eu queria abrir as portas, sentir a sensação de vender um imóvel. Maravilha. Eu vendi, para dizer que eu vendi um Um imóvel. imóvel. Aí eu estava indo pro plantão de Águas Claras, quando me ligou um cliente, né? Eu parei o carro no acostamento. Ah, você pode vir aqui, né? Ah, posso sim. Aí eu fui lá, vendi o meu primeiro imóvel para um cliente, 14 de dezembro de 2008. 2008.
Aí eu falei com meu gerente me ajudou, eu fechei os cheques antes do cliente ver o imóvel decorado. Que legal. Que sensacional. Aí eu vendi, mas ele falou que só podia pagar se eu colocasse a comissão para daqui a 6 meses. Eu precisava da comissão para 2 meses. Não tem problema, não tem problema nenhum. Eu preciso vender. Não tem problema nenhum. Aí, 2 vendas e Não tinha o dinheiro tinha para o pagar dinheiro. o seu apartamento. Aí o dinheiro tinha para 2 meses, mas o corretor gasta muito, né? Eu gastei o dinheiro no segundo mês. Controle financeiro. É zero. Eu, eu gastei parte do dinheiro e eu não queria pedir dinheiro para meu pai. Aí eu estava, assim, eu estava trabalhando muito, estava indo todos os dias pro plantão, estava anunciando, né? Dia 23 de dezembro, quase, assim, eu ia viajar em dezembro. Aí uma cliente me ligou, uma cliente que já tinha atendido há muito tempo atrás, me ligou, ela disse, Lucas, eu cansei, eu vou comprar, ela queria fazer um consórcio. Eu vou querer fazer um financiamento, né, vou querer comprar logo. Mas só pode ser um sinal de 50 mil e o total 150 mil. O imóvel era Milena Bach Milena Muniz. Bach, conheço muito. E não podia passar de 150 mil reais. Eu liguei pro meu parceiro, o Neres. E aí? Olha, Neres, tem uma venda para a gente fazer, mas assim, os imóveis valorizavam muito na época, né? O imóvel mais barato que tinha era 160 mil reais. Aí eu liguei pro Neres, ele disse que tinha um imóvel que ela procurava. Eu falei, olha, a cliente só quer fechar esse imóvel dia 28 de De dezembro. dezembro. Eu vou viajar dia 27. Você pode fechar tudo para mim, depositar o dinheiro na minha conta? Né? Já tá tudo feito, é só Concretizar. concretizar. O Nery já tinha atendido essa cliente comigo. Aí não fez nada para ninguém, guardei segredo, né? E no dia 30 de dezembro, o Neres depositou o dinheiro na minha conta. Que foi o dinheiro para você pagar o seu Sinal. sinal. O cheque ia entrar dia 2 de fevereiro, dia 2 de De janeiro. janeiro. Olha só. Aí eu fiquei aliviado. Foi aí que Você começou a ver essa movimentação financeira, foi o coração para o mercado foi Isso. começando a apertar cada vez mais, E né? aí, Lucas, você entrou na base, né? Deu certo Deu a sua certo. primeira compra de sucesso, né? Isso. Que é primeiro dar o primeiro passo, né? Muitos clientes e até nós corretores, às vezes, quando a gente faz uma compra, a gente nunca, não vou comprar, não tem, não vou apertar. Só que, cara, quem investe em imóvel não erra, Não né? erra, Não tudo tem dá como, certo, tudo dá tudo dá sempre certo. Exatamente. E aí você entrou na base, Isso. já tinha vendido seu primeiro imóvel para você. Isso. Eu vendi uma pra- parceria, Aham, uma e vendeu em corretora. parceria. Assim, quando eu tava viajando, né? Aham. Eu atendia cliente quando tava viajando. Eu Olha atendia que só. o meu telefone tocava sem parar. E 2008 era uma época 2008. excelente. Acho que era até 2010. Quem trabalhou focado em lançamento, nadou de Nadou de braçada. braçada, Eu essa falo, é a eu fico frase. com ódio, porque eu não era do mercado imobiliário dessa época. Quer dizer, eu era, mas eu era gerente de locação. Então eu via todo mundo batendo sino, ganhando dinheiro, eu ficava assim, não entendia o movimento, né? O que é que está E acontecendo eu na lá outra ganhando sala? R$ 800 por mês, né? Nossa. Como gerente de locação. E aí você entrou para a base, que também é lançamento, trabalha produtos, também estava vendendo produtos em Águas Claras na época, né? Não, eu tava vendendo Lago Norte. Lago Norte. Assim, um tempo a base, porque a comissão era 10 mil reais. E Águas Claras era 3 mil. Ticket maior, né? Você já aumentou o Isso. ticket. Assim, o imóvel não era mais caro, né? Não era tão mais caro. O imóvel mais caro era 450 mil, né? 500 mil. Mas a comissão era muito mais alta. Entendi. Eu pensei, eu falei, vou testar na base,
eu não saí da Paulo Baeta antes. Eu vou testar uma semana, né? Tinha muitos clientes pro Lago Norte. Uhum. Aí eu vou testar uma semana, né? Vou ver O que vai dar, né? Eu vendi 3 coberturas. 3 coberturas? Mas aí não Caramba. era 10 mil, né? O comissionamento, A não. comissão era 10 mil. Poxa. Mas eram coberturas pequenas, né? Aham. Coberturas de 70 metros. E aí você vendeu 3 coberturas. E aí? Aí eu saí, né? Eu saí da Paulo Baeta. Eu falei, assim que eu saí da Paulo Baeta, o Cláudio, né? Que era o gerente, era o diretor da empresa. Olha, vai cair no canto da sereia. Aí eu já vendi 3 coberturas. Ele ficou de cara. Caramba. Enfim, então aí você Aham. ficou quanto tempo Ah, na construtora? isso. Eu comecei a vender, né? Como eu sou Paquisul Prime, eu fiz muita venda. Eu fiquei em primeiro lugar do lançamento e da construtora, Da em base? 2009, da base. Uhum. Foi uma surpresa para mim, que eu tinha 20 anos, que eu tinha 19 anos para 20 anos. Aí ver o meu nome em primeiro lugar de vendas Deu era uma. inacreditável. Você se empolgou ainda mais para continuar botando mais treinamento, estudo, para avançar ainda mais, né? Isso, E é isso no Parque Sul. Paquisul. Isso no Parque Sul. Assim, o Parque Sul era um palácio, né? Um palácio, um stand maravilhoso. E quem tava lá também nadou de braçada no início? É, Caramba. nossa, Quantos imóveis você vendeu lá no parque? Você tem de nossa, cabeça? não tenho. Eu vendi muitos, Muito. Mas muitos. e aí, você foi lá pro Lago Norte, né? E se especializou em imóveis de alto padrão e luxo a Não, partir Não, daí. apartamento. no Lago Norte, apartamento, mas fui direto pro Parque Sul e me especializei no Parque Sul, Certo. né? Vendi Parque Sul, respirava Parque Sul. Eu vendia Parque Sul, o pessoa só comprava se não tinha dinheiro, porque encantava as pessoas. Caramba, que Eu, bacana. sabe, assim, eu eu comprei o produto, eu me apaixonei, eu sempre me apaixonei pelos móveis que eu vendia. Aí você comprou o Parque Sul também. Eu comprei Parque Sul Você também. comprou aonde? Comprei, assim, eu comprei 2 móveis de 2 quartos e um de Qual 3. residencial? Oi? Qual residencial? Ah, o Parque Sul Prime Ah, Residence. nossa. Que menino de visão, viu? Você ainda tem esses imóveis Não lá? tenho, infelizmente. Vendeu. Vendi. Mas fez uma boa Nossa! compra. Ai, meu Deus! Já fez? Gente, eu preciso basear isso aqui. Parque Sul aqui em Brasília hoje, um metro quadrado tá girando em torno de 17 mil metros quadrados, Isso. 16, tem até Eu de vendi 20, isso, né? eu vendi um imóvel esse ano, por 19, 19 mil metros quadrados? mas já era todo reformado, Certamente. era Você comprou por porteira quanto na fechada. época? Na época, 9 mil. Olha isso, gente. Ele comprou por 9 mil metros quadrados e ele vendeu por 19. Será Um que esse cliente, né? Hã? Um cliente. Olha só, é sensacional. Mercado de Não, Brasília. mercado de Nossa. Brasília. Mas me conta, quero saber mais. Você ficou em primeiro lugar, ficou recorde de vendas aí, vendeu muito, colocou muito dinheiro no bolso nessa época. Você continuou Nossa. na base ou Aham. você mudou de construtora? Assim, em 2009 eu fui focado, né? Eu não viajei para nenhum lugar, eu só queria atender meus clientes, né? Em 2009 eu vendi muito, mas eu saí da base em 2012, porque eu comecei a focar no Noroeste. Porque Uhum, no Noroeste eu vendia direto com a área Hilt, que conheço. a comissão era maior. Marcelo. Marcelo. Não, vendia direto com os donos. Uhum. A comissão era 5%. Aí já melhorou, né? Já melhorou. Aí você focou no Noroeste em 2012 e ficou Isso. até quando? Não sei. Hum. Eu vendi, assim, eu foquei na área Hilt. Assim, a área Hilt tinha alguns imóveis no Lago Norte e Noroeste. Uhum. Eu foquei até acabar todos, né, os imóveis. Mas me conta, Lucas, que as pessoas sempre querem escutar, né?
quando vê uma pessoa que vende muito, que tem muito resultado, que está girando, o que você viu que foi o seu diferencial, que fez você vender muito? Quais eram as atitudes ou as Isso. ações que você tinha que mudava o seu jogo? Olha, quando entrou em crise no mercado, mercado de 2013, Isso, todo mundo só falava de crise, crise. de Dilma, não sei o quê, né? Aí, eu não acreditava. Eu falei, assim, era a época da crise dos... eu falo quando o Nobel volta para a consultora, É os distratos. isso, a crise dos status. Isso. Todo mundo destatando. Aí os corretores falavam, como é que eu vou vender se tá todo mundo destatando? Como é que eu vendo? E aí tava bloqueando as pessoas e você... Isso. Aí eu cheguei à oportunidade de estar barato. Tá todo mundo destatando, mas tá barato comprar agora. Uhum. Olha isso. Olha só, você Justamente. enxergou a Enxerguei solução. isso. Assim, tava muito barato, muito barato. Ou seja, enquanto as pessoas estavam vendo uma crise, uma situação Isso. ruim, Você você viu a estava vendo uma oportunidade. ótima oportunidade. E aí, Eu vi você... uma ótima oportunidade. Eu sempre fui positivo. Eu sempre enxerguei pelo lado positivo. Olha só. É aquilo que a gente conversou até com a Mazé, né? Da outra entrevista, né? Ela estava passando por um momento que ela acreditava que ela estava vivendo uma crise. Que o mercado estava passando por uma crise e logo ela estava em crise. Então ela não vendia nada. Você, com o seu pensamento positivo, você não enxergou a crise. E mesmo que tivesse uma crise, você não focou nela. Não, E por isso que eu falo, tudo que a gente foca, a gente expande. Você expandiu e você focou na solução. É. E quando a gente enxerga que tem solução, que enquanto as pessoas estão nadando ao contrário, você nadou para frente e você não escutou as pessoas. Então a gente já pode perceber que você calou as vozes das pessoas que as pessoas estavam te dizendo e você seguiu em frente. E você falou, cara, eu vou fazer dar certo. Enquanto as pessoas estão... eu falo que tem a questão daquela metáfora do lenço, né? Enquanto as pessoas choram, a outras vendem lenço. Isso. Você estava vendendo lenço. Então, esse foi o seu diferencial. Isso é fantástico. Você, depois disso, que você enxergou essa oportunidade, você criou uma estratégia para você conseguir se destacar? Você Olha, pensou em algo, planejou algo para conseguir se destacar aí? Tomou uma decisão? Olha, enquanto tá essa crise, eu vou isso. fazer isso. Assim, porque na época tava todo mundo falando de impeachment, né? Eu não foi não sei se foi nessa época. Mas tava uma crise absoluta, tá? Todo mundo tava falando de crise. Eu falei, eu quero chegar onde estão as oportunidades que não estou vendo. Onde estão as oportunidades que eu não estou vendo? Já sei. Nossa, Foi um momento assim onde você estava justamente estudando para você isso. fazer essa diferença, né? Então você buscou treinamento, você buscou algum conselheiro, Ah, se inspirou em isso. alguém? Eu fiz o método CIS, né, de 2014. Eu fiz assim, quando eu fiz o primeiro curso de programação neurolinguística em 2014. E logo em seguida, assim, eu gostei muito de fazer essa da programação neurolinguística. Gostei muito. E fiz outros cursos, né? Eu entrei para essa época de cursos. Mas enxergar o lado positivo fez muita diferença. Eu Muito só bom. anunciava, só com meus anúncios, só anunciava, Você só fazia o que precisava ser feito. e só Que bacana. fazia. Bacana. E isso foi em 2012. E aí, você continuou no Noroeste? Isso, continuei no Continuou na Noroeste, construtora? isso, até a última unidade, né? Eu vendi 4 quartos do Hope, vendia muito Hope, Conheço. vendia Hope 4 quartos, duplex, triplex, coberturas, E as foi coberturas. aí que você começou a vivenciar mais o mercado de alto padrão. Isso. Nossa, eu fui desbloqueando
as vendas, o preço das vendas aos poucos. Eu percebi muito bom. isso. No início, eu só vendia 2 quartos. Eu fui campeão de vendas com 2 quartos, vendendo 2 quartos. Porque eu chegava que isso era possível, que era barato dos 2 quartos. Aí eu falei, por que eu não vendo 3? Eu comecei a vender de 3. Por que eu não vendo 4? Eu comecei a vender de 4. Você E- foi crescendo justamente querendo desafios novos. Isso. Mas você, nessa transição de 2 quartos para 3 quartos, né? Você sentiu algum bloqueio? Você, caramba, será que eu vou conseguir vender de 3? Será que eu vou conseguir vender de 4? Não, eu já tinha vendido 2, poderia vender 3. Podia fazer um upgrade Upgrade, nas aham. vendas, Que sensacional. de preço. E aí você começou a migrar nesse mercado, vendendo 2, 3, 4. Isso. E É, qual o isso. momento que você saiu da construtora e foi trabalhar? Você trabalha só, estava trabalhando só em 2020, mais ou menos, 2019? Qual que foi essa ruptura? Isso. Eu já vendia casas no Lago Sul, casas normais no Lago Juntos Sul. com os apartamentos que Isso, você estava juntos com os vendendo. apartamentos. Aí, eu pensei, em 2017, eu falei, nossa, eu podia vender uma mansão. Eu nunca vendi uma mansão. Eu podia vender uma mansão. Né? Eu já vendi 4 quartos, eu já vendi triplex, duplex. Agora só falta uma mansão cinematográfica. Sempre desafios aí novos. Aí, soltei. E do nada, a minha amiga, né, entrou em contato comigo, mandou uma mensagem no WhatsApp. Ah, Lucas, eu tenho um cliente, você pode vender um imóvel para minha tia? Eu vendo, claro. Ela me passou o endereço, né, que é em 9. Endereço bom, né, um endereço muito bom. Mas ela não me falou que era uma mansão cinematográfica. Aí, quando eu cheguei na casa, eu fiquei encantado. Você sentiu algum momento de dificuldade? Você falou, caramba, será que eu vou conseguir vender isso? Nossa! Será que eu sou capaz de vender esse Isso. produto? Isso, eu fiquei nervoso, Aham. que era tudo que eu queria, vender esse produto. Nossa, era um terreno de esquina, né, um móvel de 1.600 metros quadrados, com subsolo para 10 carros. Nossa. Era muito grande a casa. Denisuba, um piso todo em mármore, com um salão de festas. Era uma casa perfeita. Certo. E, assim, todo mundo estava tentando vender essa casa, mas tinha um problema. Essa casa estava penhorada Meu Deus. E pela aí? justiça. E aí? Aí você falou, pronto, lascou. Os corretores não acreditavam nesse produto, né? Que a cliente queria vender por um preço mais alto assim, eu fiz muito movimento. Eu fiz movimento, assim, né? Eu coloquei 3 outdoors em Brasília. Eu coloquei placa nessa casa inteira. Coloquei grandes placas nessa Você casa. fez um investimento, Fiz né? investimento. Mesmo não sendo exclusivo. Isso. E gastei mais de 30 mil reais. Em Cara. marketing, divulgando Marketing. placa, tudo. E, assim, eu fiz um vídeo, eu comecei a investir em marketing digital, que eu não investia. 2017. 2017. Eu fiz um vídeo e fiz patrocínio Nessa época já? nessa época. 2017? Caramba. Aí você começou a crescer também nas mídias, né? Isso. A sua marca, seu rosto começou a aparecer mais. Isso começou a Mas aparecer nessa mais. época você ainda estava na construtora. Não. Você já tinha saído? Já era autônomo. Já era autônoma já. Aí comecei a focar muito. Aí começaram, assim, começaram a aparecer pessoas para me ajudar. Perfeito. Eu descobri que era advogada, que cuidava do caso. Eu descobri qual era o preço que podia vender essa casa. Podia vender por 5 milhões. E a proprietária achava que podia vender por 6.800. Mas não era mais dela o imóvel. Uhum. Caramba. E aí você fez um trabalho sensacional e Isso. você vendeu? Nossa, eu vendi. Assim, era um imóvel que tinha 6 meses para vender, senão iria para leilão. Aí você, dentro de Você 6 meses, captou e captei. vendeu a 5%.
Não, 3,5. Gente, já faz a conta aí, tá? Quanto que ele Aham. ganhou nessa jogada aí sozinho? Você captou e vendeu sozinho? Assim, eu vendi outro imóvel, né? Eu vendi uma casa antes, uma casa mais barata, para ela comprar esse imóvel Uhum. mais caro. Nossa, foi muito incrível essa história. Eu tava, assim, eu depositei muita energia. Eu tava muito focado, não viajei, não fui para festas, não queria desfocar, Desfocar. Certo. né? Eu só pensava nessa casa, em vender essa casa. Eu limpei o tapete, não, limpei o carpete, né? O carpete tava um cheiro ruim. Eu limpei tudo, Você cuidou do cuidei no imóvel, imóvel, você focou eu nele, foquei. você colocou todas as suas energias focadas 100% para esse produto. Investimento Isso. Que, financeiro. mais uma vez, eu falo, tudo aquilo que a gente foca, a gente expande. Tudo aquilo que você deposita energia, as coisas acontecem, né? E os outros Acontece corretores mesmo. não estavam Não dando. estavam nem aí. E Que aí Não foi estavam legal. nem lá aí, e porque eles não acreditavam que ia vender, né? Eles... E é o primeiro ponto, para a gente poder vender, a gente precisa acreditar, né? Esse é o primeiro, porque muitas vezes a gente sai para um atendimento, atende uma ligação, esse aqui não vai dar em nada. E realmente não vai dar em nada. Se a pessoa não acredita, não dá em nada, né? Eu captei esse imóvel em fevereiro de 2017. Fiz muito movimento, né? Eu já estava em junho. E apareceu 2 clientes para comprar esse imóvel. Olha só. Aí ficou uma briga, um leilão, né, para comprar esse imóvel. Aí eu falei, eu estava muito tenso, porque eu queria muito vender esse imóvel. Se eu não certo. vendesse, eu ia perder 30 mil Ah, reais. e fora o seu tempo, né? Fora o meu tempo. Não, eu pensei, nossa, eu já fiz tudo que eu podia fazer. Como que eu agiria se o imóvel já fosse vendido? Se eu já tivesse ganhado esses 200 mil reais? Você mentalizou Eu mesmo. Já pensei, mentalizou. o que eu estaria fazendo? Ah, eu viajaria para Nova York. E comprei as passagens e fui para Nova York. Olha só isso. E a casa não tinha sido vendida ainda. Não tinha sido vendida, mas tinha 2 clientes querendo comprar e a advogada estava me ajudando, que ela tinha todo o interesse em vender essa casa. Assim, a casa já estava vendida para um cliente, né? E quando eu fui para Nova York, assim, quando eu pisei no aeroporto, eu senti um alívio muito grande. 3 dias depois, né? O outro cliente desistiu de comprar. Assim, eu tinha colocado muita energia para outra compradora comprar, Uhum. né? Que ela ia vender um imóvel, né? Eu ia ganhar 200 mil. A comissão era 140 mil reais e mais 60. E eu ia ganhar mais dinheiro e ela ia ficar feliz. Uhum. Aí eu liguei para essa cliente, eu falei, é, nossas orações foram ouvidas. O baiano desistiu de comprar a casa. Que notícia boa! Agora A casa é sua. não, temos que convencer agora o marido. Aí foi aquele trabalho de conversar com várias pessoas Caramba. para Isso. convencer. Nossa, assim, eu tive que resgatar a venda do imóvel dela, né? Eu resgatei tudo. Aí o marido dela não respondia nada. Aí, quando eu tava no, é, como é que fala? No shopping, a cliente me ligou. Lucas, ó, nós vamos comprar a casa, mas se a comissão for 70 mil, a gente paga 70 mil. Não tem problema. Eu liguei pro outro proprietário, Uhum. pro Pedro, falei, olha, eles pagam 70 mil de comissão. Vocês pagam os outros A 70? diferença. Pago. E Pronto. aí resolveu. Resolveu. Negócio Que realizado. coisa Olha que história boa. legal. Muito bacana. Lucas, já dá para perceber que o seu trabalho é muito mais mental, né? É. Você tem um trabalho assim de mentalidade e assim,
A transformação, ela começa pelo pensar. É o quanto você realmente acredita que vai dar certo, né? O quanto que realmente você já enxerga a concretização do negócio. E aí você teve aí uma história muito bacana nesse começo do mercado imobiliário, né? Que, como todo mundo, começou lá de baixo, trabalhando em loja, foi passando pelos processos, muda de imobiliária, muda de construtora, Desafios. e vai de kitnet para 2, 3, 4 quartos, cobertura, triplex, enfim, né? Porque hoje as pessoas elas só conseguem enxergar o seu fim. Elas não conseguem olhar o processo que você passou. Todo mundo que olha Lucas fala assim, nossa, é um corretor de alto padrão, um corretor de sucesso, mas ninguém vê a sua trajetória de como você começou e como você iniciou no mercado, né? E você trazer essa fala pra gente, isso é muito importante. Só que dentro da sua história tem uma história de superação, né? Que eu acho que esse é o legal de você trazer, né? De o que o Lucas passou em 2021, certo? 2022. 2022, porque o Lucas estava vindo um sucesso, vendendo absurdamente. Eu gosto muito dessa palavra, luxando, aproveitando o mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário ele é muito bom. Muito Ele bom. transforma a vida da gente, né? E você estava em ascensão, né? Crescimento, lançando curso, treinando corretores, falando para corretores de imóveis, inspirando corretores de imóveis assim como eu. E você teve um processo aí nessa sua caminhada. O que foi que aconteceu? Conta aqui um pouquinho pra gente. Olha, ai, tava indo muito bem, tava vendendo muito, né? O 2021 foi o ano, final do ano, foi o ano que eu ganhei muito dinheiro. Vendi muitos imóveis, eu tinha quitado meu apartamento, tava com 4 apartamentos quitados, Oh, né? maravilha. Eu falei, vou comprar um imóvel, vou comprar mais um imóvel, ou vou comprar um carro mais caro. Eu comprei uma Porsche de 650 mil. Nossa, eu lembro direitinho quando você comprou esse carro. Até a foto do Instagram. Nossa, Sensacional. E a isso é Porsche muito legal. maravilhosa. Falou, agora eu vou andar pra caramba. Isso. Isso foi final de 2021, né? Em fevereiro, sim, foi em janeiro que eu tive o meu cardiologista falou que eu tive falou que eu tive miocardite e a minha neurologista falou que eu tive um infarto, né? Eu não sei o que foi. Você Eu sabe se senti você teve, então, um infarto ou uma miocardite, miocardite. né? O cardiologista falou que são os mesmos sintomas. Eu Aham. senti o meu peito doer e dor no braço esquerdo. Eu tava eu tava no meu apartamento, né, no Brisas. Comecei a sentir uma dor. Eu esperei um pouco, né? A dor não passava. Assim, eu acho que eu tô infartando. Eu fui dirigindo pro hospital Dirigindo com a para minha Porsche. E aí você sentiu essa dor, pegou o seu carro, foi pro Isso. hospital. E aí, chegando lá, Aí, chegando lá, no DAI, as pessoas não acreditaram que eu estava tendo um infarto e ficaram demorando muito para me atender. Aí eu liguei para minha mãe, minha mãe ligou assim, me levou pro Hospital Brasília e fui direto para UTI, direto. direto. E você ficou quanto tempo na UTI? Passei 3 dias, 3 dias. né? Foi um trauma, mas eu abafei o caso, né? Não postei nada no Instagram, né? você só deu uma sumida ali das Não, redes eu fiquei sociais. postando ainda. Fico postando vídeos, né? Mas eu tinha abafado o caso. E aí? Aí, 20 dias depois, eu fui para Trancoso, né? Tá, você teve aquele infarto, ficou na UTI, 3 dias saiu e Isso, saiu pleno. sei Vida que pleno, vida que segue. segue, vai Passei por esse isso, sufoco aqui, mas tô lindo, tá tudo tudo Pronto certo, para bem. vender tudo mais Aham, bem, imóveis. ninguém ia saber. aham. Aí, 20 dias depois, né, eu tive o AVC Meu Deus. Você teve um na academia. infarto, depois você Você teve estava na 20 dias. academia. Já tinha ido para, estava indo para academia, vivendo a sua rotina normalmente. Isso, E teve um AVC na academia. AVC. Mas foi ocasionado por conta desse infarto?
Não, assim, Ou não tem ligação nenhuma? olha, assim, foi criado um trombo que subiu pro cérebro. Hum, E aí, depois disso, cara. ok, teve essa situação ruim, como é que foi Isso. a recuperação para você voltar ativo e tá aqui até com a gente hoje aqui É, nessa história de superação maravilhosa aí. isso. E o mais incrível, eu só vou preciso falar, uma pessoa jovem, né? Jovem, que a gente não imagina que isso possa acontecer com a gente, né? Olha, eu acho que eu tive isso por causa da vacina. Eu tomei a vacina de final de novembro e tive um infarto em janeiro. Caramba. E aí você teve o AVC, você ficou quanto tempo Eu fiquei Pra se hospitalizado? recuperar. seis dias na UTI e 3 dias, né, no hospital e voltei para casa. Aí foi muito ruim, né? A UTI, nossa, eu estava assim, eu estava zerado, do nada, né? Na UTI. Na UTI, sem falar, não falava nada, né? O que que afetou? Esse AVC afetou quem em você? Olha, eu perdi completamente a fala, 100%? 100%, eu não falava. Quanto tempo sem falar você ficou? Olha, foi um processo, né? Aham. Fui recuperando aos poucos. Assim, eu tive que aprender a ler de novo, A ler? a ler, escrever. Assim, assim, eu não conseguia ler, não conseguia escrever. Meu Caramba. Deus. Mas isso foi em 2022. Dois. Ano Faz um ano, passado. Ou seja, tem um ano e você tem está um ano. aqui conversando com a gente, contando suas histórias sobre o mercado imobiliário, ensinando o pessoal de casa, ensinando o pessoal que está nos assistindo. Então, esse um ano de recuperação aí para Isso, você voltar ativa no mercado mesmo, no mercado imobiliário. isso. Assim, foram 6 meses, né? Assim, 6 meses depois eu já estava viajando, em agosto, né? Eu já estava viajando, eu viajei para São Paulo várias vezes. E, Lucas, você passou por esse processo, você teve uns 6 meses de recuperação. Assim, 2 meses que eu tinha tido o AVC, Ah, o meu cliente, que comprou um lote de quase 6 milhões comigo, me ligou, né? Querendo ver uma casa. Eu falei para ele que eu tinha acabado de ter um AVC. Aí, mas eu ia atender ele, né? Você ia Eu ia continuar atender. atendendo ele normalmente. Eu falei para ele que eu ia atender ele é, completamente. Aí eu levei meu pai primeiro, né? Para aquele 12. E depois eu levei a minha cunhada, né? Para atender comigo, uhum, né? Que eu não estava falando ainda uhum. direito. Eu ainda estava inseguro, né? É, aí ele comprou um imóvel que estava anunciado por 20 milhões e vendeu por 17 milhões. Ou seja, você Caramba! ainda participou mesmo com uma certa dificuldade, você ainda ficou ali trabalhando Foi pro jogo. Você foi pro foi jogo. para o jogo. Muitas pessoas poderiam Muito falar, resiliente, não, viu? agora eu vou me Você não teve recuperar um totalmente. momento assim de querer se fechar, de falar assim, cara, porque querendo ou não, quando você enxerga a sua caminhada, você foi obrigado a parar. A vida te obrigou a parar. E aí você enxergar a sua vida assim, como que eu vou fazer agora? Daqui pra frente, como vai ser o meu trabalho, o novo Lucas, o meu posicionamento? Porque você vai me dizer que você não teve nenhuma assim de tipo, cara, E ou agora? você falou assim, cara, eu só vou, tô acontecendo isso, vou pegar do limão, vou fazer uma limonada. Me conta, preciso entender, as pessoas precisam entender como que você soube lidar com essa sua dificuldade. Assim, eu já sabia que eu ia voltar pro mercado. Sim, eu não ia parar, não tinha essa opção de eu parar. Então sempre você pensava em eu Em vou continuar. voltar, Voltar, continuar, vou e aí continuar, eu vou continuar, não importa, não importa. Eu não tive, assim, foi Deus, né, que, por eu estar vivo agora, foi Deus que eu não tive sequelas maiores, Verdade. foi Deus.
né? E eu disse que eu ia continuar trabalhando normalmente. Perfeito. E o que você está planejando? Você está planejando alguma coisa para o futuro? Que está planejando justamente fazer alguma coisa aí para algum projeto novo, alguma coisa? Ou justamente o que aparecer pela frente você já vai tocando aí e conquistando da mesma forma, mentalizando como você está Isso. mentalizando? Antes do AVC, eu ia refazer o meu branding, ia focar em vender muito, né? Aí teve isso, aí eu vou continuar vendendo, né? Hoje você trabalha sozinho ou você tem uma imobiliária? Eu tenho uma imobiliária, Que é a Abdala que é a Abdala. Imóveis. Hoje você trabalha, você tem sócios? Tenho, mas elas são da área de locação, né? Aham. Mas hoje a Abdala é 100% sua. 100%. Sim, eu dou metade do meu irmão, metade minha. Ah, tá. Então você tem o seu irmão hoje, é o Pedro. Pedro, Ele é seu sócio na isso. empresa. Mas o Pedro saiu da empresa e Hum. colocou a minha cunhada, a Eduarda, no lugar dele. Ah, entendi. Perfeito. Maravilha. Ela ficou na área de locação, mas tá vendendo imóveis também. Ah, legal. E Lucas, me conta, assim, né? Acho que quando você fala dessa história, você gera assim, um impacto, né? Eu acho que todo mundo que você conta a sua história gera assim, meu Deus, como assim? O que você falaria, assim, para as pessoas hoje que estão passando por dificuldades? Que há a dificuldade, talvez, de não venda, ou a dificuldade de financeiramente, ou qualquer outro tipo de dificuldade que às vezes a gente tem uma dificuldade que a gente coloca lá em cima como se ela fosse soberana, que não existe nenhuma Isso. saída. E aí a gente escuta uma história como a sua, você fala, cara, meus problemas é tão pequeno, olha só o que ele passou, né? Você teve uma nova oportunidade de viver. A gente está falando de vida, de saúde, né? Que não depende de você. Porque o que você passou não depende de você. Agora depende do quê? Do processo, das suas fisioterapias, do tempo. E tem coisas, tem dificuldades na nossa vida que depende da gente dar o primeiro passo. O que você poderia falar para essas pessoas que estão passando por dificuldades, que têm vontade de parar, Uhum. mas elas precisam continuar? O que você poderia dizer? Normalmente a gente coloca as dificuldades em cima, né? Como Uhum. um peso em cima. É mais fácil você colocar o peso no pé e subir. Eu Você, coloquei Mas isso, eu fiz isso. você reduziu a a carga. possibilidade, o problema ao mínimo nessa posição que você colocou do pé e você falou, não, eu vou para frente. Vou pra É isso. frente. Então, o conselho que você dá para todos é bola para frente, avance, coloque os seus problemas de uma forma Assim, insignificante isso. e Assim, não é negar os problemas. Todo mundo tem problema, todo mundo. Todo mundo tem problemas, né? Mas é só a forma de ver, só a forma de enxergar os problemas. Que sensacional. É da forma que você vê, né? Isso, da forma que eu vejo. Muito O bom. problema pode ser perto, pode ser grande, ou se eu olhar de longe, se eu focar no problema, eu vejo ele mais próximo, vejo o problema todo. Uhum. Mas se você Só distanciar ele. isso, só distanciar. Olha, eu posso te resumir hoje essa entrevista aqui como você é uma pessoa imparável. Você é imparável. Não importa o que te aconteça, não importa o que problema que vai aparecer na sua vida, você é imparável. você vai passar por cima, vai para Porque você é uma frente. pessoa que sabe aonde quer chegar, você sabe quem é o Lucas e todo o caminho que você já trilhou. Então, pode vir o problema que for, você vai passar por cima dele. E isso, para mim, é um valor que eu admiro. É uma característica que eu, que eu me espelho e que eu trago para minha forma também de trabalho e de viver. Então, assim, seus resultados, o seu caminho, a sua história é mérito seu. Não tem mérito de ninguém aí. E, cara, eu tô muito impressionada com a sua história e com a forma que você enxerga a vida. Muito obrigada mesmo por você abrir um pouco da sua vida aqui pra gente, né, Gustavo? Exatamente. Essa história eu tenho certeza que inspirou
centenas de milhares de pessoas aí que vão acompanhar esse podcast hoje, no futuro, que vão tá assistindo isso em determinado momento da vida dela e acredito que essa história justamente vai inspirar ela. Obrigado por poder compartilhar ela com a gente, porque justamente todos passam por dificuldades e a gente precisa superar, continuar avançando para a gente conquistar esses objetivos. E eu agradeço de coração sua participação aqui no podcast. Queria dizer para quem quer seguir, saber mais sobre o Lucas, o Instagram dele é Lucas Abdala, ok? .b, lucasabdala.b. Lá você vai conhecer mais sobre ele, ter mais histórias em relação à informação sobre imobiliária, Sobre viagens, que o sobre Lucas viaja viagens. bastante, estuda bastante, tá indo para Nova York daqui a um mês, né, Lucas? Isso. Para mais Também. aprendizados, né? Que bacana. Enfim, Nossa, vai ser muito simplesmente não para, você não para, Não né? para. Não paro. Nada me faz parar. Então Maravilha. você que está aí também não para e Não já pare. compartilhe, já siga, já manda para alguém que precisa saber dessa informação, vai ser útil para você, para essa pessoa. Então já segue aí, veja também no Spotify esse episódio, se você estiver no trânsito, já marca lá, já segue para você ouvir os outros episódios que vão surgir por aí, ok? Agradeço aos patrocinadores, que são a Rimax e a Tradicional Investimentos. E quer mandar algum recadinho aí pro pessoal, Ariane? Não, vou mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, brincadeira. Não, é só agradecer mais uma vez, Lucas, por você dispor do seu tempo para estar aqui com a gente, dividir um pouco da sua história. Histórias motivam outras pessoas e você que está nos escutando, não pare, não deixe que nada faça você parar o seu propósito de vida, o que você acredita, porque o que muda a nossa vida é como a gente enxerga ela, assim como o Lucas falou. Então, obrigada, Lucas, por estar aqui. Conte com o pensamento imobiliário e até a próxima aí no mercado imobiliário. Muito obrigada. Muito obrigado, Ariane. Muito obrigado, Gustavo. Foi muito bom foi muito bom conversar com vocês. Foi muito bom eu dividir um pouco da minha história com Sim. vocês. E é isso, Foi né? muito legal. Muito bom. Então, pessoal, já aproveita e não esquece de assistir o próximo episódio, que vai ser também sensacional. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.